Primeiro, bem-vindo, né, para todo mundo. Obrigado pela presença. Antes de começar, eu queria só explicar um pouquinho sobre essa sequência de webinar que a gente está fazendo, especialmente para quem ainda não participou dos anteriores, né? Para isso, eu também queria comentar rapidamente que a gente está em um grupo de engajamento pela mobilidade a pé no WhatsApp. Se o Arthur puder compartilhar no chat o link para o formulário de inscrição para quem tiver interesse em participar. É um grupo que já tem mais de 100 pessoas e costuma ser bem ativo. A gente discute alguns assuntos relacionados à mobilidade a pé, a gente troca algumas informações, conhecimentos e também a gente passa alguns informes sobre a agenda como anda. Todo esse engajamento e articulação, na verdade, começa desde o meio do ano passado, com o início da terceira fase do projeto Como Anda, quando a gente pensou nessas eleições municipais que estão previstas para acontecer, não sabemos ainda, mas estão previstas para acontecer nesse ano, considerando esse momento como oportuno para ampliar a discussão sobre a mobilidade a pé, né? Todos esses últimos meses a gente tem atuado com o objetivo de fortalecer as organizações que querem defender a mobilidade a pé, antes, durante e também depois das eleições, né? As eleições, na verdade, é só um momento para a gente ganhar força nessa discussão. Então, reconhecendo que já existem algumas. Acho que está dando eco. Isso, obrigada. Reconhecendo que a gente já tem muitas ações interessantes relacionadas com a mobilidade a pé, a gente começou a mapeá-las por todo o país, né? Ao longo desse processo, a gente discutiu alguns conceitos como advocacy, o ativismo, para entender o que significa falar da defesa da mobilidade a pé. E a gente também olhou para esse mapeamento de organizações do Como Anda, que está no site, no nosso site, e a gente fez uma pré-seleção de ações com essa abordagem, né? Acho que foram mais de 30 estudos de caso, e desses a gente selecionou 5 para estudar em profundidade, né? Então conseguimos aprofundar essas experiências a partir dos relatos super detalhados de pessoas envolvidas nessas ações, algumas estão aqui hoje, e essa leitura atenta levou a gente a identificar quais são as principais estratégias, táticas e ferramentas que esses grupos usaram nessas ações. Todos esses 5 casos já foram temas de webinars anteriores, e para quem perdeu, depois a gente disponibiliza aqui também os links do Medium e do YouTube, né, onde estão os relatos e as gravações. E é isso, né? Agora é o momento de compartilhar os aprendizados dos últimos meses que a gente teve com essas pesquisas e, quem sabe, também animar vocês para defender a mobilidade a pé nas eleições desse ano. Então, a gente está terminando de formatar uma publicação sobre tudo isso e compartilhamos também uma sequência de vários posts nas mídias sociais do projeto Como Anda, né? Para disseminar esse conteúdo. Então, mas a gente achou que faltava ainda um espaço importante para poder explorar com vocês esses assuntos que se relacionam de alguma forma. E por isso a gente está aqui hoje já no 6º webinar. Então, hoje a gente vai abordar diversos trabalhos que pautam a mobilidade a pé, para que a gente possa conhecer quais são essas perspectivas variadas que envolvem esse tema e também ajudar a formar um conjunto importante para fortalecer essa pauta cada vez mais. Esses trabalhos foram selecionados por uma convocatória que a gente fez nas nossas redes sociais nos últimos dias. E aqui eu deixo o convite para vocês participarem hoje com perguntas, né, nesse link que o Arthur vai disponibilizar no chat. E eu convido a Tati, que é cofundadora e diretora do Movimento Caminha Rio e parceira de longa data do Como Anda, para mediar esse encontro. Tati, seja bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente hoje e todos os participantes também. Com você, Tati. Tati, você está no mudo? Opa, agora foi, né? Sim, sim. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite do Como Anda, né? É um prazer estar aqui mediando esse papo super importante e poder também conhecer, né, alguns dos trabalhos que estão sendo realizados em prol da mobilidade a pé, né? Hoje a gente tem 8 participantes. Então, eu vou pedir aos participantes que controlem um pouco melhor o tempo, né, para que todos possam falar, que tentem ser o mais objetivos possível, né, o possível, e, enfim, eu espero que essa apresentação seja bastante útil para aquelas pessoas que estão interessadas, né, no assunto,
e que todos esses trabalhos que estão sendo realizados em prol da mobilidade a pé possam cada vez mais ser conhecidos, né, pela sociedade civil e por todos aqueles que têm vontade de se engajar no assunto, né. Eu passo a palavra aqui à nossa primeira palestrante, a Vanessa, né, peço que ela se apresente e que ela comece, então, a falar sobre a sua pesquisa. Maravilha, obrigada. Bacana estar aqui de novo. Primeiro eu queria muito agradecer, né, o espaço, porque principalmente esse espaço do Como Anda tem sido muito valioso para mim, que tem me ajudado não só em termos de material, como também dispor essa minha pesquisa aqui de mestrado. Está sendo muito valioso, muito bacana de eu poder apresentar tudo isso. Então, acho que algumas pessoas já me conhecem, né? Eu sou do projeto Calçada SP, e o Calçada SP, ele traz um olhar apreciativo para as calçadas, né? A gente procura tirar fotos e trazer a discussão a partir do que as calçadas têm de interessante, têm de bom, têm de bonito, têm de histórias. E é através desse olhar apreciativo e lúdico que a gente convida as pessoas a experienciar a cidade, mas também a refletir, né, no papel que a gente desenvolve quando a gente está na rua, quando a gente caminha, quando a gente, né, frui através do espaço público. Esse projeto começou em 2014, eu sou comunicadora, então, assim, eu não sou arquiteta, eu tenho uma formação, eu sou, na verdade, até graduada em Direito, depois eu fui para Comunicação, trabalhei em Publicidade durante muito tempo, de 2012 a 2015 eu trabalhei na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, lá em Brasília, que foi quando eu realmente comecei a me envolver mais com as questões políticas, né, com política pública, principalmente. E o trabalho do Calçada SP, ele me mostrou duas coisas muito importantes, que foi o que acabou me levando no mestrado. A primeira é que, sim, existe uma relevância sobre o tema, sobre o caminhar, sobre a mobilidade a pé. Eu vejo que a gente tem ganhado alguns fóruns, mas eu acho que ainda existe uma carência de poder e de influência, principalmente quando a gente pensa em políticas públicas. E foi isso que me fez querer me aprofundar e sair até um pouco, escolhi a pesquisa e o mestrado, porque eu queria sair um pouco da minha questão ativista e ter um olhar um pouco mais de fora, né, esse olhar mais do pesquisador mesmo, que tem que ir atrás de todos os pontos. Porque eu queria entender o que é essa valorização do que eu estou chamando de pensamento pedestre. Por que eu escolhi esse termo até, o pensamento pedestre, né? Na minha primeira aula lá do mestrado, do que eles chamam de aula magna, o Aguinaldo Farias, que é um arquiteto, professor da USP, crítico e curador da Bienal, enfim, né? Ele usou essa expressão, pensamento pedestre, para se referir a algum termo lá que ele estava falando, alguma proposição que ele estava fazendo, mas como algo mais baixo, né? Um pensamento menor, de pouca importância. E isso me chamou muito a atenção, sabe? Eu falei, poxa vida, o pedestre, ele carrega, principalmente enquanto pensamento, essa desvalorização, né? Então, a minha proposta do meu mestrado é estudar as calçadas de São Paulo e como a conformação dessas calçadas e as políticas públicas que são feitas com relação a isso, olhando para esse pensamento pedestre. E aí o pensamento pedestre, para mim, ele é muito valioso porque ele me dá 3 possibilidades de vieses para essa análise. A primeira é o pensamento no pedestre, né? Entender o pedestre, o que ele precisa, entender como que ele ocupa esse espaço e colocá-lo como prioridade, né? A gente sabe que é importante que ele seja prioritário. O segundo viés é o viés do pensamento do pedestre. Então, o pedestre sendo chamado para participar da decisão, né? Decisão da participação social mesmo. E isso muito, muito alinhado com o papel das organizações da sociedade civil, né? E, por fim, o pensamento pelo pedestre, que é o corpo mesmo na rua, né? Esse espaço que o corpo ocupa e que muitas vezes acaba promovendo mudanças nesse próprio espaço. Vide, por exemplo, vou dar um exemplo de uma política pública aqui, que é a política pública das faixas verdes, né? Daquelas faixas que acabam, elas surgem porque o pedestre já ocupa aquele espaço sem elas existirem. Então, elas mostram muito uma possibilidade disso, né? São 6 minutos que eu tenho, né? Para falar. Tá.
Então, assim, o que que é essa minha pesquisa, né? A partir desse viés do pensamento pedestre, eu quero entender as forças que atuam nessa discussão, né? Nessa conformação das calçadas, né? Porque, embora a gente seja todo mundo pedestre, quando a gente vai falar de políticas públicas, cada um põe um chapeuzinho ali, né? O pessoal do comércio, o pessoal do governo, a organização da sociedade civil, o próprio pedestre. Então, o que eu estou estudando é como é que acontece, como que é a porosidade, como que é o balanço entre essas forças e que atuam para que a gente entenda quais que são as políticas públicas voltadas para as calçadas. Tem uma coisa importante aqui, que é assim, eu não estou olhando para a calçada enquanto o espaço da via um pouco mais alto, né, segregado, blá, blá, blá. Eu estou trabalhando com o conceito do sistema de pedestres, que é um sistema que desde lá do livro, de um dos grandes livros que eu gosto muito, que é O Mundo das Calçadas, do Yazigi, que ele já falava sobre esse sistema de pedestres, quanto é um termo que é usado no Plan MOB de 2015 aqui em São Paulo, que é o sistema de circulação de pedestres. Né? Então, o que é isso? Né? Na verdade, a gente inclui como calçada o que eu chamo de alargamentos virtuais. Né? Então, por exemplo, essa faixa verde, a própria Paulista Aberta. Né? Um minutinho mais. Tá, já estou quase terminando. Então, acho que o primeiro ponto importante é essa questão de que a calçada ela é mais do que simplesmente aquela via aberta. O pedestre também, não é só a pessoa que anda a pé, né? Então, é o cadeirante, é o cara da bike que está caminhando quando ele está fora da bike, enfim, o carrinho de bebê. E por fim, só para terminar, é também olhar a locomoção, né? O pedestre enquanto ele está se deslocando, mas também enquanto ele usa a cidade ficando, né? A permanência do pedestre. Então, eu estou olhando para esses dois vieses. Estou trabalhando aí em 3 estudos de caso, né? E eu espero que agora a minha qualificação é em agosto. No final do ano, espero estar com essa proposta aí de pesquisa pronta para a gente poder apresentar para vocês também. Acho que é isso, gente. Obrigada. Bacana, Vans. Obrigada. Eu passo a palavra agora ao Márcio, né, que é o próximo da nossa lista aqui, da ordem de apresentações, que vai falar da calçada cilada em tempos de pandemia. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, eu sou o Márcio, eu sou colaborador no Instituto Coidamiga, e vou estar falando para vocês sobre a campanha Calçada Cilada. Bem, a campanha, ela acontece desde 2014, ela é idealizada pelo Instituto Coidamiga, em parceria com várias instituições, e o objetivo principal é engajar a população brasileira, né, que é uma campanha nacional, em favor de cidades caminháveis e acessíveis. Até então, né, ela, desde a 7ª edição, né, até o ano passado, a principal maneira de engajamento, ela vinha a partir dos registros dessas ciladas, né, que são problemas encontrados na calçada, e esses registros eram feitos pelos participantes com um aplicativo Colab, né, onde você tira fotos e essas fotos, esses registros ficam num banco de dados e esses dados eram compilados pelo Instituto Coidamiga e encaminhados para órgãos públicos junto com o relatório da campanha. Então, até então, essa era a maneira que a campanha vinha desenvolvendo. Com a pandemia e essa impossibilidade das pessoas, né, de todos estarem nas ruas fazendo esses registros, né, das ciladas, nas calçadas, o Colab apresentou para a gente um outro serviço que eles tinham na plataforma, que é a consulta pública digital. Então, a gente desenvolveu um questionário para compor essa consulta, né? Já havia uma ideia desde o início, né, antes de tudo isso, de estar priorizando esses registros nas calçadas, né, de uma maneira mais qualitativa, tentando focar para que essas ciladas os registros fossem feitos nas proximidades de equipamentos de ensino e saúde, né, para a campanha desse ano.
né, isso pensando em viabilizar principalmente os encaminhamentos desses registros aos órgãos públicos, né, após a campanha. Então, com a campanha desse ano, né, com a consulta pública desse ano, o participante ele vai poder responder no questionário, apontar localidades onde melhorias nas calçadas, assim, ele vê que são necessárias, né, nas proximidades desses equipamentos, mas também ele vai poder listar vários problemas encontrados no deslocamento a pé no dia a dia, né, frisando, óbvio, que no início do questionário já tem um direcionamento para a pessoa responder esse questionário pensando naquele seu comportamento de deslocamento antes da pandemia, né? Assim, esse ano, o objetivo, além, né, do objetivo central da campanha de engajamento para melhorias nas calçadas, a campanha vai tentar focar vai focar a sua divulgação principalmente nesse contexto da pandemia, né, e óbvio, nas eleições do final do ano, tentando levantar, junto aos órgãos públicos, essa necessidade, por exemplo, de alargamento, de mais faixas verdes, né, como a Vanessa colocou, e de melhorias em gerais na calçada, principalmente focado nesses apontamentos feitos pela consulta, né, nessas localidades apontadas pela consulta. A consulta começa hoje, ela dura na campanha, né, com esse questionário online, ela foi ao ar hoje, vai ficar no ar até dia 24/7, né, durante um mês. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, rapidamente, a página da consulta. Se vocês estiverem vendo. Então, a consulta, ela tem esse link que eu vou colocar depois no chat para vocês, e acho que no grupo também do Comanda a gente pode compartilhar. Então, acessando esse link, se a pessoa tiver pode ser acessado pelo celular ou pelo computador. Se a pessoa tiver o aplicativo Colab, ele já vai abrir a consulta diretamente no Colab, no aplicativo. Se não, vai abrir no navegador, e aí com essa página aqui que vocês estão vendo, e no finalzinho, depois uma introdução explicando o que é a consulta, ela pode entrar querendo participar, vai fazer o cadastro no aplicativo, e aí logo em seguida, então, partir para as questões. É uma consulta que o questionário leva em torno de 10 minutos para ser preenchido, ele pode ser salvo ao longo das perguntas, mas ele não pode ser preenchido mais de uma vez, né? Então, além desse link, eu vou deixar logo mais também um link para o Media Kit, o Press Release, que a gente preparou. Então, para aquelas pessoas que quiserem aí colaborar, não somente preenchendo a consulta, mas também divulgando a consulta, esse material vai estar à disposição para todo mundo, né? Divulgar. Márcia, um minutinho mais, por favor. É isso. Cadê o certinho? Deixa eu só... Obrigado aí, então, à participação e ao convite ao grupo do Como Anda por essa oportunidade para estar divulgando o trabalho. Obrigada, Márcia, pela sua apresentação. Eu passo a palavra ao nosso próximo palestrante, que é o Douglas Farias, né, com a pesquisa de acesso aos espaços públicos na pandemia. Boa tarde. Eu vou querer esse minutinho aí do Márcio, emprestado, se ele puder. Bom, meu nome é Douglas, eu faço parte do coletivo de urbanismo Metrópole 1 para 1. Em conjunto com a ONG Sampapé, a gente elaborou a pesquisa Acesso aos Espaços Públicos na Pandemia. Bem, um breve contexto. A pandemia provocou uma série de reflexões sobre o modelo de ocupação da cidade em grandes aglomerados urbanos
que se tornaram os epicentros do contágio. As medidas de isolamento social, elas causaram a restrição do convívio no meio urbano e, dessa forma, no uso da cidade. A gente vinha pesquisando algumas notícias sobre o isolamento, medidas que vinham sendo tomadas, planos de governo, enfim, e diante desse cenário a gente começou a se questionar se será que vai ter uma maior valorização e preocupação com o espaço público depois dessa restrição de uso dele, e se essa situação toda também vai gerar uma conscientização maior dos malefícios das políticas públicas, das estruturas urbanas, focadas sempre no carro, né? E para isso a gente elaborou a pesquisa para tentar responder esses questionamentos. Bem, o objetivo dela, no geral, era compreender a relação das pessoas com o espaço público durante o isolamento, refletir um pouco sobre a reapropriação da cidade no momento depois da pandemia, especular sobre possíveis transformações que podem ocorrer e, pelas respostas do questionário, tentar auxiliar na construção de algumas políticas públicas. A gente organizou a pesquisa em 4 semanas, divulgou ela no começo de maio. Ela durou três semanas, foi aplicada via Google Forms, a gente divulgou ela por rede social, por WhatsApp, por grupo de bairro no Facebook, entre outras formas, e também a gente fazia o acompanhamento diário do perfil dos respondentes, em conjunto com uma campanha de tentar reforçar aqueles que tinham menos respostas. A gente sabe do limite, do alcance, apesar dos nossos esforços, principalmente pela pesquisa ter tido a necessidade de ter sido feita online, né? O recorte dela, a gente optou pela cidade de São Paulo, porque, embora a gente saiba que exista a relação entre os municípios da região metropolitana, a gente também sabe que as políticas de ordenamento público, elas são definidas pela administração municipal. A gente estruturou a pesquisa em 5 sessões, né, na tentativa de criar uma narração linear e temporal, dividida entre passado, presente e futuro. A primeira sessão, a ideia dele era compreender o perfil socioeconômico dos nossos respondentes. A segunda, que é a relação deles com o espaço público antes da pandemia, né, que é o passado, para tentar entender o perfil de uso deles do espaço público. A terceira, que era sobre as condições do isolamento, que a gente tentava entender as características que as pessoas, do isolamento dessas pessoas, o local que elas estavam, o tempo que elas estavam, com quem elas estavam, para ver se isso de alguma forma interferia no desejo que elas tinham, nas sensações que elas tinham em relação ao espaço público durante esse momento de pandemia. A outra sessão é sobre a relação delas durante, que é o tempo presente, né? Que a gente queria entender os sentimentos que elas tinham, as experiências que elas tinham no espaço público, em comparação ao momento antes da pandemia, os sentimentos, as observações que elas tinham. E, por último, a relação das pessoas com o espaço público depois da pandemia, que tentava entender qual o comportamento que elas vão ter no momento futuro, né? Tipo, atitudes individuais, novos hábitos, e principalmente as mudanças que elas esperam para o espaço público depois da pandemia. De forma breve, vou tentar apresentar alguns resultados prévios que a gente teve. Foram 1.001 respostas, sendo que delas 860 foram as válidas, que são as de São Paulo. Douglas, um minutinho. Você não compartilhou a tela, eu acho. Daí, nesses resultados, principalmente, vai ficar mais interessante, se a gente puder acompanhar. Desculpa. Imagina. Obrigado. Agora foi?
Ainda não. Ainda não? Foi? Certinho. Tava falando aqui com o cliente que tava... Perdão. Bom, alguns resultados prévios. A maior parte dos nossos respondentes são da região centro-oeste, né? Principalmente das subs da Sé, Pinheiros, Lapa e Vila Mariana, e a gente sabe que isso é um indicativo do nosso limite de alcance, que infelizmente acabou ficando na bolha. Do total dos nossos respondentes, 58% faziam parte do centro expandido, né? Enquanto que o censo de São Paulo aponta que só 20% da população mora nessa região. Em relação ao tempo de isolamento, também é um indicativo, né, disso, que mais de 90% dos nossos respondentes estavam há mais de 5 semanas já em isolamento. E o principal motivo que eles saíram semanalmente era para atividades consideradas essenciais. Quanto à condição de isolamento, como era de se esperar, as atividades de socialização são as mais desejadas de serem feitas, né, depois de tanto tempo trancado em casa, mas também é positivo ver que entre as 5 principais, 2 são relacionadas ao desejo de realizar atividades ligadas à mobilidade ativa. Outro ponto interessante é que as pessoas refletiram que com a impossibilidade de sair de casa, elas refletiram sobre a importância que a caminhada tem na saúde mental e física delas, e 72% viram que quão importante é ter um espaço de qualidade destinado ao deslocamento a pé. Sobre as mudanças que elas gostariam de ver, sempre as primeiras são relacionadas ao desejo de oferta de espaço verde e uso dos espaços públicos, mas também sempre entre as primeiras respostas estão desejos relacionados ao uso de modo ativo, de melhor condição de acessibilidade, maior rede de veículos maior rede para esses veículos não motorizados. E, por último, de novo, as pessoas desejam mais espaço público, mais espaço verde, mas também planejam adotar hábitos ligados à mobilidade ativa, seja a bicicleta ou a pé. E um último dado relevante que a gente achou, que dentre as pessoas que pretendem evitar o transporte público, com medida de prevenção, 80% vão passar a utilizar o transporte a pé e de bicicleta, enquanto só 20% dizem que vão passar a utilizar mais o transporte individual motorizado. Bem, é isso, eu agradeço, desculpa eu ter esquecido de compartilhar a tela. Essas são as nossas redes, e quando os resultados saírem, a gente divulga pelas nossas redes, enfim. Obrigado. Obrigada, Douglas. Eu vou passar, então, a palavra agora ao Rodrigo de Carvalho, que vai falar um pouco sobre urbanismo tático como instrumento de autonomia local para potencialização de usos dos espaços públicos. Obrigado, boa tarde a todos. Me ouve bem? Obrigado pela oportunidade, feliz de poder participar dessa iniciativa. Vou trazer aqui algumas questões sobre a dinâmica. Eu sou técnico do município de Vitória, estou na gerência de gestão urbana, né? Enfim, falar em urbanismo tático pensando na visão participativa, no faça você mesmo, né? No contexto da reestruturação urbana, é um desafio do ponto de vista da atuação do poder público, que tem suas limitações tecnocráticas, suas limitações de atuação em função da diversidade de demandas, né, dessas múltiplas vozes, dessa polifonia da cidade, enfim, infinidade de demandas que surgem, e em face dos recursos de toda a ordem,
humanos, técnicos, financeiros limitados e a necessidade justificativa da aplicação, né, da priorização. Então, reside essa dicotomia em responder de forma, de que maneira, né, quais seriam os instrumentos para responder de forma rápida a essas demandas que insurgem das ruas no contexto de atuação local, certo? Em função dessas limitações. Indo direto ao ponto. Então, essas ações elas têm um perfil, né, de ações imediatas, acupunturais, né, muito localizadas, né, tem um caráter impulsivo, espontâneo, geralmente limitadas à praça, à rua, ao bairro, mas para convertê-las em ações mais definitivas, mais de longo prazo, necessária essa adesão mútua entre comunidade e Estado, né, que exerce o controle sobre os espaços públicos. Vem então esse momento atual, né, com novos requisitos de saúde, de segurança para a circulação dos espaços públicos, a questão sanitária, e que vem inferir esse caráter de urgência às respostas do poder público, né? Faz pensar que toda essa questão tem como parâmetro central a questão da autonomia, certo? Seja ela individual, seja coletiva, a autonomia a partir da voz, né, da comunidade, da autonomia a partir do próprio poder público para a atuação, que vai conferir o grau de resposta e de alinhamento das políticas. Em Vitória, como na maioria das cidades do Brasil, em função dos modelos instituídos, né, pelas legislações, pelos planos diretores, o modelo de representação coletiva, ele é representativo, ou seja, ele é por delegação a um conselho municipal de política urbana ou um conselho similar. Vitória tem também uma comissão de análise de empreendimentos especiais, a CTA, que consegue, para os empreendimentos que atingem um determinado porte, por ser constituída por técnicos, né, da área de gestão urbana, da área de trânsito, da área de meio ambiente, tem atuação da aprovação, dos controles, então consegue também alguma inferência sobre os empreendimentos daquele porte, né, muito específicos, no sentido de trazer a visão da escala humana, do pedestre, nessa relação do público com o privado, certo? Para aquele entorno imediato. É uma escala ainda inferior à do empreendimento de impacto de vizinhança, que também define uma área de influência direta e que também a gente consegue ampliar essa atuação. Mas percebam, são atuações ainda de varejo, não num contexto de planejamento global de ação voltada para o pedestre ou para a circulação não motorizada na cidade. Nesse sentido, em face, né, do momento atual, então foi criado um grupo específico, coordenado aí pela Secretaria de Trânsito, mas também com membros de outras secretarias, desenvolvimento da cidade, habitação, obras, central de serviços, justamente para lidar com o imprevisível, né, que é este momento que vivemos, de mudança na movimentação de pessoas, de migrações do transporte coletivo para o automóvel individual ou para a bicicleta, isso que não sabemos como vai ser, em que proporção vai ser em cada modal. Então, urge incentivar a mobilidade a pé como medida de preservação do distanciamento social, mais eficiente para os deslocamentos de curta distância, medidas que auxiliem para evitar aglomerações, né, identificando microcentralidades no bairro, incentivando ao uso, né, prioritário dessas microcentralidades para minimizar os deslocamentos dentro da cidade, qualificar essas microcentralidades do ponto de vista do pedestre, e algumas ações do plano cicloviário do município vêm sendo antecipadas, como a implantação de ciclorotas, que já está em curso e vem sendo discutidas dentro desse grupo. E aí, uma questão que urge dentro desse contexto também, falando de muitas urgências, né, é a questão do pedestre nesse contexto do cicloviário. Tá?
Vitória tem uma tendência, desde a minha pesquisa de mestrado, 2018, falando especificamente do centro de Vitória e da Avenida Jerônimo Monteiro, Vitória tem essa característica de linearidade. Os trajetos de deslocamento são muito lineares, ao longo de eixos muito longos e principais de concentração das principais atividades de comércio. Rodrigo, e serviços. Mais um minutinho. Ok, obrigado. Uma das questões sobre esta autonomia, então, do pedestre é reconhecer que, para além dos grandes eixos, nós temos as transversalidades a esses eixos, que trazem a oportunidade de as pessoas saírem do lugar de onde moram para esses grandes eixos de transporte. Então, qualificar também essas transversalidades e essas relações com os pontos de ônibus, com os núcleos, né, os nichos residenciais, é importante para conferir também uma outra forma de autonomia para o pedestre. E a outra autonomia, a última forma de autonomia, é essa de reconhecer que nós não podemos trocar a linearidade do automóvel pela linearidade da bicicleta, sobrepujando o pedestre na circulação no trânsito, certo? Não podemos instituir aí uma outra autocracia. O pedestre tem trajetos não lineares, ele pode zigue-zaguear, ele pode ativar o comércio de um lado e de outro da rua. Então, pensar em travessias de meio de quadra, né? Pensar em avanços de calçada, em extensão de calçada para o pedestre, e pensar que nos cruzamentos ele tem prioridade. Fizemos alguns exercícios para um bairro específico, para a Enseada do Sual, não vou conseguir entrar em detalhes, mas chegamos à conclusão de que não há a possibilidade de resposta imediata, pensando em diagnósticos muito densos, certo? Muito extensos. Então, estamos trabalhando na possibilidade de questionários associados a mapas colaborativos para poder capturar esses anseios da rua e tentar encontrar outros instrumentos, outros mecanismos de validação dessas múltiplas vozes da rua, de forma que a gente possa encurtar os tempos de atuação. Eu agradeço pelo minuto a mais. Fica a questão, né, de como avançar nessa dinamização dos instrumentos para uma atuação conjunta e mais ágil com as comunidades, que deem respostas que lhes sejam, de fato, sensíveis. Obrigada, Rodrigo. Eu vou passar a palavra agora para a Silvia, que vai falar sobre mobilidade urbana sustentável e urbanismo tático. Obrigada. Vou compartilhar minha tela, tá, Tati? Foi? Bom, queria... Tá compartilhada, gente? Só me avisa, por favor, que eu não estou vendo. Tá sim, Silvia, tá dando para ver. Obrigada, Douglas. Bom, boa tarde, todos e todas. É um enorme prazer, uma alegria estar hoje aqui com vocês para falar dessa minha vertente acadêmica, né? Acho que as pessoas me conhecem mais pelo trabalho que eu desenvolvo via o Instituto Corrida Amiga e também junto com o pessoal da Cidade Ativa no projeto Como Anda. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouco da minha pesquisa de pós-doutorado, desenvolvida na EASH USP, no programa de sustentabilidade, no programa de pós-graduação em sustentabilidade. Minha supervisora, a professora Sônia Paulino, e a gente também tem uma iniciação científica em andamento da Paloma Martins, nessa linha de pesquisa, que é sobre mobilidade urbana sustentável, urbanismo tático e essa possibilidade de inovação em serviços públicos. Como a gente também está com inscrições para o doutorado aberto até dia 26 de junho, eu também convido todo mundo que tiver interesse a buscar mais informações sobre o programa, um programa interdisciplinar e que é bem interessante para fazer justamente essa união de saberes que a gente tanto precisa também para trabalhar a questão da mobilidade ativa. Bom, falando um pouco da problemática, né, que eu trabalho, a mobilidade urbana, então, no contexto de megacidades, a gente tem toda essa questão da expansão urbana sustentável, que exige uma medida de abordagem dupla, que envolve tanto a infraestrutura quanto os serviços públicos,
essa abordagem de inovação mais ampla, porque que envolve também as questões sociais, ambientais em países emergentes, como no caso do Brasil. E no campo dos estudos sobre inovação em serviços, a gente precisa compreender essas especificidades do serviço público, né, nesse contexto socioeconômico. E essa literatura que eu trabalho, ela é mais inclusiva, nesse sentido de abarcar também as inovações não tecnológicas, que isso dialoga também muito com a questão da inovação social, né, envolvendo esses diferentes tipos de ações coletivas, transformações sociais, que elas vão muito além do top-down, mas elas vêm também da sociedade, né, de baixo para cima, e envolvem vários atores interessados, né, os stakeholders. Ela tem essa multiperspectiva, tanto do setor privado, setor público, quanto da própria sociedade civil, e que é essencial abarcar os usuários, né, nessa perspectiva. Então, eu utilizo o modelo que foi inicialmente desenhado por Gallucci, né, que ele trabalha inovação em serviços muito voltado para o setor privado, e eu trago isso para o setor público, nessa perspectiva unida, em conjunto com a perspectiva da inovação social, e esse modelo ele trabalha, então, sob a perspectiva da competência e técnica de usuários e provedores do serviço, para produzir, então, as características finais, né, dessa transformação possível no serviço. Então, as técnicas, elas podem ser tangíveis ou intangíveis, que envolvem materiais, equipamentos, métodos matemáticos, métodos de trabalhos, e as competências, elas podem ser científicas, operacionais, relacionais, e são incorporadas ao indivíduo, a um grupo ou uma organização. Então, o trabalho, ele tem o objetivo de analisar as experiências que enfatizam a mobilidade a pé em São Paulo, adotando essa abordagem, utilizando essas referências, Lindo e Garcia Goni, Cloutier et al., para trabalhar urbanismo tático, que basicamente, então, esse conceito que envolve transformação rápida, de baixo custo, imediata, para teste, engajando a população também para validar essas transformações. Então, na metodologia, eu primeiro faço identificação do mapeamento das iniciativas de mobilidade ativa, seleciono os casos, faço a coleta de dados por via primária e secundária, relatórios e aplicação de formulário, e depois aplico o modelo do Gallucci para o meu objeto de estudo. Então, dentre as iniciativas mapeadas, as que foram selecionadas, elas têm como objetivo comum essa melhoria das condições de circulação a pé, aumento da área para os pedestres, melhoria da segurança viária e melhoria da qualidade ambiental, melhoria da qualidade do ar e sonora. Então, os tipos do centro aberto, né, que é a ativação dos espaços públicos, as iniciativas de área 40, rua completa e rota escolar segura. Aqui, por exemplo, eu classifico a Caminhar Pinheiros como uma rua, entre uma rua completa e área 40, porque ela tem nos relatórios essa promessa de no futuro virar uma rua completa, mas como na experiência em si ela levou à redução permanente dos limites de velocidade, então eu coloco essa no meio termo, e também já coloco essa indagação para a própria Joel Carlos Borges, né, que também é apontada como uma rua completa, mas a gente, analisando os casos mais profundamente, a gente identifica que faltam muitos elementos para que elas sejam, de fato, consideradas ruas completas, né. Já partindo para os resultados, as iniciativas, elas são multiagente, eu não vou entrar em cada categoria, para cada caso, no setor público, privado, nas próprias iniciativas da sociedade civil, nessa parte de avaliação de impacto, de coleta de dados, como o Rodrigo bem falou, essas metodologias mais flexíveis, mais baratas, para conseguir, de fato, captar a percepção dos usuários ali, passantes, pelas iniciativas sobre a transformação colocada. Bom, chegando no modelo adaptado, naquele modelo que eu mostrei no slide inicial do Gallucci, no que eu venho trabalhando. Primeiro, em relação aos atores. Os usuários, eu considero, então, as associações da sociedade civil que representam os interesses na questão da mobilidade ativa, e os provedores, no caso, o provedor de serviço público, então, são
atores vinculados ao setor público, aqui a Secretaria de Mobilidade e Transporte, a própria CT, né, por mais que seja uma empresa mista, ela tem muitos técnicos que trabalham diretamente com a prefeitura e também incidem diretamente nas iniciativas selecionadas, e as próprias subprefeituras locais. Como características do serviço, tem essa proposta de melhoria da qualidade ambiental e o tratamento da infraestrutura para pedestres e ciclistas. Como competências dos usuários, são identificados, então, esses conhecimentos dessas metodologias de auditoria e avaliação de impacto, criação de bancos de dados, operacional também, conversando com as organizações, teve esse ganho, né, nessa experiência de atuar junto com a CT para implementar as intervenções. Já nas competências dos provedores do serviço, tem esse conhecimento que o Rodrigo também acabou validando, nessa metodologia de intervenção teórica e prática para essas intervenções temporárias e permanentes, e as próprias metodologias de avaliação de impacto do projeto. A rotina também, foram construídos canais para desempenhar essas iniciativas, canais de comunicação entre os usuários, também a gente tem essa outra logística nessa forma de fazer zeladoria e operação dos espaços, principalmente quando a gente olha para as iniciativas do centro aberto. Sobre as técnicas, tem o próprio urbanismo tático em si, como uma técnica tangível do prestador de serviço, e dos usuários, a técnica de avaliação de impacto, né, o Propensity Score Matching, que é quando você pega uma área que sofre intervenção e compara com uma outra similar que não sofreu intervenção, para realmente avaliar essa questão de causa e efeito, se elas são decorrentes ou não da própria intervenção. E visitas e técnicas de auditoria também realizadas pela sociedade civil. Nas setas, vocês podem averiguar também uma diferenciação, porque por mais que a gente tenha essa abertura para ser um processo participativo com envolvimento da sociedade civil, ele ainda é muito top-down, né? Ele ainda é muito top-down, então a gente vê ainda que o setor público, ele majoritariamente, ele possui uma influência sobre a característica do serviço muito maior do que a sociedade civil e do que os usuários também. Em relação à linha do tempo, né, combinando essas iniciativas e o marco regulatório, a gente verifica que várias legislações, decretos, planos, eles foram construídos também com o apoio da sociedade civil e junto, né, com as iniciativas, mas ainda a gente vê muito que as coisas estão no papel, né, a gente precisa que essas diretrizes elas sejam colocadas, implementadas de fato. E aí, só por fim, que eu sei que já tá acabando o meu tempo, os próximos passos, então, é estudar melhor, aprofundar essa questão dos impactos ambientais, aprofundar essa análise da inovação social, o que é realmente envolver os cidadãos nessa tomada de decisão, e essa aprovação, né, por boa parte dos usuários, que todas as iniciativas, elas apontam, isso também precisa ser melhor estudada, e que a gente potencialize essas iniciativas, porque elas ainda estão muito restritas a essa diminuição de velocidade, aumento do espaço pedestre, como que a gente ganha escala e realmente promove uma transformação no serviço público voltado para a mobilidade ativa e coletiva. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Sil. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo Pardo, que vai falar um pouco sobre a transformando a experiência humana em ambientes urbanos. Rodrigo, é com você. Tatiana? Obrigado. Vou compartilhar aqui a tela, se não aparecer, vocês me avisam. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje à tarde e apresentar uma iniciativa que eu tive de abrir uma empresa justamente para trabalhar com acessibilidade urbana. Então, nós somos uma consultoria em acessibilidade urbana e nós buscamos capacitar espaços com foco no indivíduo, permitir a conexão com pessoas e a liberdade de exploração a todos, e dessa forma, transformar justamente a experiência humana e de qualquer indivíduo no espaço urbano, no ambiente urbano. Então, transformando ambientes urbanos. O que são ambientes urbanos, né? Ambientes urbanos são todos aqueles lugares que nós convivemos e exploramos diariamente. Então, são as nossas casas, os nossos locais de trabalho, que hoje em dia tem sido basicamente a mesma coisa. São aqueles locais que nós vamos para esperar alguém ou para buscar algum serviço, para pegar algum transporte.
todos esses ambientes, no conjunto, formam o espaço urbano que convivemos e exploramos diariamente. E essa exploração, ela é a partir de uma percepção. Nós temos uma percepção a partir dessa exploração, que é justamente o ato de adquirir conhecimento por meio dos sentidos. Então, nós enxergamos, nós ouvimos, nós lemos as informações que o ambiente nos traz e, com isso, interagimos com ele, tendo ali estímulos a partir do ambiente em nós mesmos, seres individuais, cada um com a sua percepção individualizada. E quando nós temos esse estímulo do ambiente, nós reagimos naturalmente a esse estímulo com o movimento, seja ele de permanecer ou de se movimentar. Então, é natural do ser humano reagir ao estímulo que o ambiente dá por meio dessas informações e caracterizar aí a sua percepção daquele ambiente como um ambiente seguro, como um ambiente hostil, como um ambiente inclusivo ou como um ambiente segregador, né? E justamente a gente busca transformar a experiência humana em ambientes urbanos porque a experiência, ela tem muita afinidade com a percepção. A nossa experiência, a gente caracteriza ela muito em cima da percepção que nós temos. E a Walk Law busca justamente elevar a capacidade de os ambientes trazerem o bem-estar, de mostrarem às pessoas a capacidade que o ambiente tem de fazê-las sentirem-se incluídas e de tornar o espaço, o ambiente, resiliente. Então, por que a acessibilidade faz com que a gente tenha essa possibilidade de transformar o espaço? Porque ela está intimamente relacionada com movimento, informação e espaço. São três pilares fundamentais para a gente conseguir entender como que o ser humano interage com o ambiente. E quando falamos num espaço acessível, falamos num espaço que consegue permitir a todos os públicos, independentemente das suas características individuais, mais autonomia, mais liberdade para poder explorar aquele local. Quando falamos de informação mais inclusiva, falamos de uma comunicação que atenda a todos os públicos. Isso é acessibilidade. Acessibilidade está muito na comunicação que nós direcionamos, que nós enviamos aos nossos interlocutores. E o espaço, ele se torna mais resiliente, e conseguimos ver pela foto aí justamente a questão de um urbanismo tático, onde a gente transforma o ambiente em mais resiliente em tempos como nós temos vivido agora, por exemplo, de pandemia, em que, com algumas alterações básicas, a gente consegue transformar o ambiente em uma circulação que possa voltar a ser natural, mesmo com a situação externa de um descontrole. E a Walk Law, ela busca justamente transformar a experiência, essa sensação das pessoas de utilização do ambiente para mudar a perspectiva que nós temos muitas vezes de circular e de usar o espaço como uma selva de pedras, né? E transformar isso numa experiência de um jardim urbano, transformar isso numa sensação mais gostosa, numa sensação de mais liberdade, mais prazerosa, que você consiga justamente mostrar o bem-estar, a inclusão, a resiliência em ambientes, e não ser simplesmente uma adaptação por conta de uma normativa ou por conta de uma regulamentação. Nós queremos que todos sejam capazes de poder explorar o ambiente e que possam ter novas percepções de ambientes antigos. E convidar todos aqueles que por muitas vezes se veem restritos por conta de uma característica individual, de não poder explorar os ambientes. E a Walk Law, ela trabalha fugindo um pouco dessa questão de acessibilidade urbana para a mobilidade a pé. Ela também, só para fazer um adendo, ela trabalha com os ambientes digitais, que são ambientes hoje que, por muitas vezes, se colocam como segregadores, né? Existe uma dificuldade muito grande para que pessoas com deficiências visuais, auditivas, possam utilizar as ferramentas digitais que, hoje em dia, por conta da pandemia, por exemplo, tem sido muito necessário. Então, era uma breve apresentação de como que nós percebemos que a acessibilidade pode e deve estar envolvida no nosso dia a dia, para que a gente capacite o ambiente com uma outra ideia, de transformar aquela experiência do uso urbano para trazer bem-estar, inclusão e resiliência. Era isso, basicamente.
Obrigada, Rodrigo, pela sua apresentação. Vou passar a palavra agora para o João, que vai falar sobre uma análise sobre a gestão do meio-fio da Zona Sul em São Paulo. João, é com você. João? Oi, pessoal, desculpa, eu estava no mudo aqui. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui. Está aparecendo por algum motivo que eu não consigo compartilhar a apresentação. Quer tentar de novo rapidinho? Que eu fiz uma coisinha aqui, pode ser que vá agora. Só um minutinho. Não está indo. Só um segundo. Será que, para não travar aqui o evento, será que a gente não pode passar para a próxima apresentação e eu tento abrir aqui na sequência? Beleza. João, se você quiser me passar também, a gente vê outra forma de ver qual coisa eu vou passando para você, a gente faz assim, tá bom? Certo, obrigado. Imagina. Bom, então, nós passamos a palavra à Vânia Galleguilhos, que vai falar sobre lideranças na área de promoção da atividade física, ambiente construído e saúde. Olá, tudo bem, pessoal? Primeiro, eu queria agradecer o espaço, muito feliz aí por participar com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a temática. Bom, eu sou mestranda do PROMUSP, né, do Programa de Mudança Social e Participação Política, da USP, da IACH, né, então hoje eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da minha dissertação, tá? Essa pesquisa, ela está associada ao projeto temático Ambiente Construído, Atividade Física e Estado Nutricional em Adultos, que é um estudo longitudinal, né, financiado pela FAPESP e coordenado pelo professor Dr. Alex Antônio Florindo, e especificamente a minha pesquisa, ela vai pleitear a primeira fase desse projeto, né, que é a fase que a gente vai falar com as lideranças especificamente. Né, essa fase ela está coordenada pelo professor Dr. Douglas Andrade, né, e qual é o objetivo dela? Né, fortalecer e impulsionar a aproximação das lideranças da área de gestão pública, privada e da sociedade civil organizada, né, com foco na promoção de atividade física, ambiente construído e políticas públicas de saúde. E o intuito também aqui é produzir coletivamente as melhores evidências científicas para que os programas de promoção de atividade física sejam melhor planejados, desenvolvidos, avaliados, e que eles tenham realmente uma garantia de continuidade, né? Então, o que a gente fez até o momento, né? A gente conseguiu fazer um mapeamento das lideranças, e a partir de quê, né? Primeiro do estudo de rede, que já estava disponível, né? A partir também de uma representação significativa dentro das temáticas da pesquisa, e aí a gente procurou as lideranças especificamente de ambiente construído, sistemas de mobilidade e promoção de atividade física, né, e que tinham essa representatividade, seja na elaboração, seja no planejamento, seja na avaliação, ou no monitoramento de políticas públicas, né, e chegamos aí numa amostra de 29 lideranças na cidade de São Paulo, tá, porque essa pesquisa, ela vai ser especificamente pleiteada aqui na cidade de São Paulo. Então, a partir daí, o que a gente conseguiu fazer, né, a gente se baseou em 2 estudos, que é o de Gillis-Corte e de Leiden, e que eles deram embasamento para escolher o que era a melhor forma de coletar esses dados, né, então a forma de coleta foi escolhida a entrevista, né, e para isso a gente fez um roteiro, né, especificamente aí voltado com essas temáticas da pesquisa, né, com o intuito de coletar essas informações, né, escolhemos aí a entrevista presencial com essas lideranças, né, essas entrevistas a gente já tinha uma ideia de que mais ou menos elas tinham uma duração de 1 hora, mais ou menos,
né? E esse roteiro ele foi formado em 5 blocos especificamente, né? Então, no primeiro bloco, o que a gente tentou coletar? Os dados pessoais e institucionais dessas lideranças, né? No segundo momento, a gente tinha, no bloco 2 aí, tentar coletar informações sobre os temas específicos, então, o que essas lideranças tinham de coleta ou de entendimento sobre temas de atividade física, por exemplo, comportamento sedentário, obesidade, sobrepeso, sistemas de mobilidade, ambiente construído e ambiente social. Então, aqui a gente queria saber o que essas lideranças possuíam aí de informações sobre essas temáticas, né? No terceiro bloco, a gente quer saber um pouquinho sobre as sugestões da coleta, então é sempre na perspectiva do entrevistado, então, o que ele acha que é importante, o que é importante que ele precisa saber, que a gente colete, né, o que seria interessante para ele conseguir ter subsídios aí para fazer na sua área de atuação, né. No bloco 4, a gente tem as estratégias aí de disseminação e utilização dos dados que vão ser fornecidos, né, posteriormente vão ser formulados a partir da pesquisa, né, e também na perspectiva aí dos entrevistados, entender quais são as formas mais interessantes que eles acham, né, ou formas que seriam atrativas para poder fazer essa disseminação e utilização desses dados, né. E, por último, a gente tem aí o vínculo com o projeto, né, como que essas lideranças querem ou não ter um vínculo com o projeto, qual a relação dessas lideranças em si, né, que lideranças essas próprias lideranças entrevistadas consideram que também seriam importantes participarem do estudo, e assim vai. Então, no momento, o que a gente tem? A gente está terminando essa coleta, está finalizando a coleta, e a gente vai iniciar uma etapa de análise de dados, né? Seria basicamente isso. Acho que eu termino aqui. Obrigada. Obrigada. Então, nós passamos a palavra agora ao último palestrante, que é o João. João, você já está pronto? Eu estou enviando, a apresentação está indo para o Arthur. Deixa eu ver se ele recebeu aí. Aqui ainda não. Se você quiser ir começando, a gente vai tentando ajustar durante, ok? Pode ser? Perfeito, claro. Deixa um segundo, eu vou... Acho que agora vai dar um segundinho. Vocês estão vendo minha apresentação? Não. Não. Não? Foi. Agora foi. Agora sim. Foi? Maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de todo mundo e parabéns aí aos organizadores, Corrida Amiga e Cidade Ativa pela organização. Agradeço todo mundo pela participação. Eu sou o João, eu acabei de me formar no mestrado com foco em política urbana e conduzi essa pesquisa, uma pesquisa sobre o que a gente chama do meio-fio e o estacionamento público de São Paulo durante o mestrado. Tá? Eu queria começar a discussão com uma imagem que está carregando, inclusive. Bom, a imagem é a seguinte: imagina se a gente tivesse o Parque Ibirapuera, que é o principal parque da cidade de São Paulo, a gente cortasse todas as árvores, aterrasse os lagos, tirasse as construções do Niemeyer, expulsasse todos os paulistanos que estão lá vendendo água de coco, correndo, jogando basquete nas quadras, e cobrisse tudo de asfalto e fizesse daquilo um estacionamento público. E repetisse esse processo 3 vezes. É isso que a gente faz com as nossas ruas. A cidade de São Paulo dedica mais ou menos 5 milhões de metros quadrados das suas ruas para estocar carros. É um mau uso, na minha opinião, do espaço público, que poderia estar sendo usado para tantas outras coisas mais coletivas.
Um dos grandes problemas desse espaço público mal utilizado é também a má precificação. Hoje, como eu sempre coloco, o preço da Zona Azul, que é o estacionamento rotativo pago da cidade de São Paulo, ele, desde 2014, custa apenas R$5. Esses R$5, e essa tarifa sempre foi mais baixa do que o transporte público. Uma tarifa para você ir e voltar de transporte público custa hoje em São Paulo R$ 8,80, enquanto para você estacionar o seu carro custa só R$5. Nos últimos 24 anos, 23 anos, o preço da Zona Azul mudou só 3 vezes, enquanto a tarifa do transporte público já mudou 17 vezes. A gente tem uma grande atenção em cima do transporte público, mas muito pouco quando o assunto é o carro particular. Eu analisei o preço de estacionamentos privados na cidade inteira, em 15 bairros de São Paulo, para entender quão defasado estavam os preços do estacionamento, quão defasado estava o preço do estacionamento público. E descobri, por exemplo, que no Itaim Bibi chega a custar quase, a média dos estacionamentos privados é de R$15 quase, enquanto em lugares como a Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, não chega nem a 9. Então não faz sentido algum a gente cobrar a mesma tarifa na Zona Sul, nos bairros mais ricos, e na Zona Norte, por exemplo. Né? A má precificação do serviço é um dos grandes problemas que ele apresenta hoje. E aqui eu proponho também algumas mudanças, melhorias, né, recomendações para usar o espaço público do estacionamento privado de uma forma muito mais coletiva e democrática. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o meio-fio e entender quais são os usos potenciais e mais importantes em cada uma dessas áreas. Hoje, São Paulo não tem a menor ideia de quantas vagas, entre pagas e não pagas, existem na cidade. As pagas são 43 mil, mas a cidade não sabe, por exemplo, quantas são as gratuitas. A gente não sabe por que uma vaga por que um espaço é vaga de estacionamento e não, por exemplo, uma calçada melhor. Então, a cidade precisaria ter esse estudo aprofundado sobre o seu espaço urbano, né, sobre as suas ruas. A segunda recomendação é precificar de acordo com a oferta e demanda em cada lugar. Em alguns lugares, ainda vai ser necessário, infelizmente, ter vagas de estacionamento público. Nesses lugares, é preciso a gente tarifar esse uso privado conforme a oferta e demanda. Né? Nas minhas análises, por exemplo, eu descobri que se você está próximo a pontos de interesse, como a Feirinha da Madrugada, ou uma igreja, ou as principais avenidas, como é o caso no Itaim Bibi, junto à Faria Lima e a 9 de Julho, o estacionamento é mais caro. Também deveria ser assim, na minha opinião, em relação ao estacionamento público. Além disso, a gente precisa automatizar a fiscalização. Hoje são 1.700 fiscais da CET espalhados por toda a cidade, manualmente analisando se estacionamento, se o carro que está estacionado pagou a tarifa conforme deveria. Há jeitos mais eficientes de fazer isso. E a prefeitura, inclusive, já testou esses modelos e promete, com a concessão da Zona Azul, implementá-los. Os carros, a tecnologia OCR, por exemplo, permite você fazer isso. É preciso, no entanto, regular a coleta, a gestão e o uso desses dados para que a privacidade dos paulistanos não seja exposta. E, por fim, investir os recursos provenientes na Zona Azul para incentivar políticas públicas de mobilidade alternativas. Isso quer dizer parklets, mais e melhores calçadas, faixas exclusivas para ônibus e bicicletas e tantas outras coisas, melhor do que espaços para estocar carros. Essas conclusões eu cheguei através do estudo que está disponível na internet, se chama A Cidade Estacionada, e está disponível no www.acidadeestacionada.com. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, pergunta, e agradeço muito o espaço. Obrigada, João.
Então, com a apresentação do João, a gente finaliza assim, né, a participação de todos os 8 palestrantes. É bastante angustiante ser mediador quando tem tantas pessoas falando tantas coisas interessantes e a gente quer ouvir mais, mas tem o tempo para cumprir. De qualquer maneira, eu acho que foi bastante produtivo, assim, bastante informativo, né, a apresentação de todos vocês. Eu percebi assim, uma diversidade muito grande de falas, né? A gente tem pessoas fazendo trabalhos mais voltados para a academia, trabalhos que estão sendo feitos com uma participação da sociedade civil de forma mais direta, né? Trabalhos que estão voltados para a questão da saúde, trabalhos que estão mais voltados para a questão do urbanismo. E gostaria apenas de fazer um comentário que eu acho muito importante a gente ter essa rede, né? Ter o Como Anda. Eu sempre aqui no Rio, quando eu me apresento como movimento de mobilidade a pé, eu sempre faço questão de falar que a gente faz parte dessa rede. Ter uma rede é fundamental para que as pessoas que são interessadas no assunto, estão desenvolvendo esses trabalhos hoje que foram mostrados aqui, que elas possam aderir à rede e trocar conhecimentos, né? Nesse momento de pandemia, a questão da saúde é uma questão que vem à tona, né? E o nosso trabalho ele está diretamente relacionado à questão da saúde. Então, eu acho muito importante que essa rede ela seja uma fonte de contato permanente com todas as pessoas que estão trabalhando também as questões da saúde. Como nós não temos muito tempo, são 3h14 agora, eu vou colocar aqui as perguntas mais votadas. Primeiro, a pergunta da Gabi. Para todos os participantes, quais os maiores obstáculos ou gargalos que vocês encontraram ou ainda encontram no desenvolvimento das pesquisas e ações? Conceitos que precisam ser melhor definidos, falta de dados? Quais são as novas ou novas velhas fronteiras das pesquisas voltadas para a mobilidade a pé? Quem pode responder essa pergunta? Quem gostaria de se pronunciar sobre essa pergunta da Gabi Calheiras? Eu posso falar, Tati, mas se alguém mais também tiver... Perfeito, Sil. Bom, o que eu falaria primeiramente é que eu acho que a gente tem que sair um pouco desses estudos mais engenheirísticos e abarcar as questões sociais, filosóficas, as questões ambientais, todas essas pautas transversais, né, que envolvem principalmente a questão da mobilidade a pé. E eu acho que assim a gente vai poder traçar melhores diagnósticos, com dados melhores trabalhados na perspectiva das pessoas, compreendendo o motivo de deslocamento das pessoas, debater o direito à cidade, como direito também a essa garantia de oportunidades de forma igualitária, equitativa para todas as pessoas. E não é uma questão fácil, né? Porque o problema do transporte ele se resolve com uma política urbana integrada, com essa distribuição de oportunidades que não obriga as pessoas a se deslocarem tanto todos os dias, a todo tempo. E as nossas políticas elas são muito influenciadas por promessas de campanha, né? Disputas ideológicas, muito mais do que com base em dados reais, em dados que apontem esses diagnósticos e essas diretrizes. E também os dados que a gente tem, né, os dados disponíveis, eles são dados muito agregados, né, tem a plataforma da NTP, IEMA, na questão de qualidade do ar, a Qualar, da CETESB, e tudo isso quando você vai destrinchar para trabalhar a mobilidade a pé, isso acaba sendo muito complicado, né, até porque esses dados eles não foram coletados com o objetivo de estudar a mobilidade a pé. A própria OD também, né, a gente tem uma metodologia super com base técnica, mas que não teve participação social. Então, faltam dados para a gente levantar ali, que são imprescindíveis para a gente planejar a mobilidade ativa e coletiva, né? Dados oficiais sobre o perfil dos pedestres, que a gente também acabou identificando na publicação que vai sair daqui a pouco do Forno, né? A publicação do Como Anda, que é isso, do perfil do pedestre, da qualidade da infraestrutura para os deslocamentos a pé.
nas cidades brasileiras, e tudo isso nessa forma multidisciplinar, né, por conta do que eu falei inicialmente, que a questão da mobilidade a pé, ela é uma pauta correlata a várias outras pautas e que a gente precisa trabalhar essa transversalidade de uma forma mais integrada. Obrigada, Sil. Vou colocar aqui a outra pergunta do Douglas Andrade para o Douglas Farias. As respostas eram espontâneas ou com categorias pré-definidas? Então, por uma questão de facilitar a geração dos dados e eles serem dados comparáveis, elas foram questões fechadas, mas ainda assim diversas delas tinham a opção outros, na qual as pessoas podiam responder o que elas achassem melhor. Também tinham duas questões específicas sobre o motivo da pessoa ter ido passar o isolamento dela em outro local, que essas assim, eram completamente abertas. No final, a gente deixou uma caixa também para observações quaisquer que as pessoas quisessem fazer. Mas a ideia delas serem fechadas, principalmente, era essa, de poder ter dados comparáveis entre si. É isso. Obrigada, Douglas. Vou colocar aqui uma pergunta da Nathalie para o Rodrigo de Carvalho. Quais são as metodologias aplicadas na pesquisa de percepção e sensação de pedestres? Ei. Então, o desafio maior é justamente definir estratégias de diagnósticos, de levantamentos que nos possam encurtar, né, o tempo de resposta, justamente que eu vinha colocando. Dentro da pesquisa, por exemplo, do bairro Enseada do Suá, que nós desenvolvemos, foi adotado primeiro uma metodologia baseada no índice de caminhabilidade do ITDP, mas a partir daí, a partir dos critérios do ITDP, nós fizemos outros ensaios de percepção de uso local. Então, saímos um pouco da análise quantitativa para tentar avaliar essas dinâmicas de uma forma mais perceptiva, de observação no lugar, né, de retornos em horários diferentes e tentando aí capturar o tipo de adesão das pessoas ao lugar, se para esporte, se para lazer, se para circulação uniformizada, né, evidenciando que para trabalho, ou se com sacolas de compras, enfim, esse tipo de percepção com um mínimo de mapeamento de localização, né, para a gente tentar setorizar as potencialidades de ressignificação do lugar. Isso nos deu algumas indicações, certo? Que agora a gente tenta introduzir os aspectos de análise de algum empreendimento, seja empreendimento especial no âmbito da CTA, seja empreendimento de EIV, no âmbito do estudo de impacto urbano, como medida compensatória, né? Mas o desafio é justamente esse, que outras metodologias, se não as ferramentas que nos estão postas na lei, né, e que nos dão um limite de autonomia, né, que outras alternativas nós podemos adotar para aproximar dessas iniciativas que insurgem das ruas, né, quando fala de urbanismo estático, enquanto voz da rua, né, enquanto iniciativa local, isso só já é uma evidência de vocação do lugar, que queima uma etapa de diagnóstico, de elaboração de termos de referência, contratação, levantamentos, apuração, até chegar ao nível de proposições. A rua é dinâmica. Se nós formos cumprir todas essas etapas, chega um momento em que aquela dinâmica já mudou, né? Então, o desafio da urgência do momento é justamente compreender de que maneira nós podemos validar essas vozes da rua ou nos apropriarmos, enquanto técnicos do município, dessas táticas mais objetivas de diagnóstico,
certo? E como validar isso, né? É um ensaio. O fato é, a conclusão que eu posso chegar hoje é: não há resposta pronta, não há resposta definitiva, nós precisamos ir à rua, observar, testar medidas que sejam passíveis de readequação, certo? Que sejam voláteis, de baixo custo, testar, nos arriscarmos a testar e readequar na medida do necessário. Obrigada. Eu agora tenho uma pergunta minha, não sei quem pode me responder, mas é uma pergunta bem simples. Para todos vocês que estão desenvolvendo trabalhos, principalmente aqueles que fazem pesquisa, vocês acham que as pessoas hoje, a sociedade civil, ela realmente está ciente do direito que ela tem como pedestre? Quer dizer, as pessoas elas conseguem entender que elas têm o direito de reivindicar uma calçada melhor, acessibilidade, ou não? Ou elas ainda estão muito... Não é pouco engajadas, que eu quero dizer, mas será que existe essa consciência de que elas têm canais de comunicação que atendem, que elas podem fazer parte desse processo, que é uma coisa que elas têm o direito de fazer? Quem pode responder minha pergunta? Eu posso dar a minha opinião aí um pouquinho do que eu tenho visto, inclusive com a minha experiência como colaboradora do Cidade a Pé, né? Eu acho que a gente ainda está bem longe disso. As pessoas têm pouca consciência, até porque realmente o nosso dia a dia é um dia a dia corrido, né? É um dia a dia que demanda muita coisa. Grande parte das pessoas que entendem principalmente a mobilidade a pé como importante para o seu dia a dia, são pessoas que gastam muito tempo, inclusive, né, nesse próprio deslocamento, fazendo outras coisas, então é difícil criar essa consciência. Eu acho que, até por isso que a importância das organizações, das associações, né, da gente ser essa voz. Então, eu vejo os trabalhos, por exemplo, do Corrida Amiga, né, que fazem uns trabalhos muito interessantes nesse sentido, de poder abrir o espaço, que é um espaço menos combativo e mais lúdico, de trazer as pessoas para um lugar de experimentar o espaço público, não necessariamente porque depois eu vou lá brigar pela política pública, mas trazendo a consciência. E talvez caiba a nós, enquanto organizações, sermos realmente esse porta-voz, né? Mas ainda é difícil. E eu acho que tem um outro ponto que é, mesmo, acho que até a Silvia já falou sobre isso, mesmo nos canais que a gente tem de abertura, como, por exemplo, a Câmara Temática de Mobilidade a Pé, o poder público ainda não nos enxerga como realmente uma voz efetiva. Então, a sensação que me dá é que muitas vezes esse canal, ele existe, mas ele é quase um canal, porque tem que existir, ele está lá, né? Então, não é só as pessoas que precisam ter mais consciência e participar mais, é como a gente consegue realmente abrir esse espaço e realmente ter essa voz mais efetiva. E eu acredito muito que isso vai acontecer quando a gente puder unir também essas pautas. Então, a Silvia já deu aí algumas dicas aí sobre a transversalidade. Eu tenho visto um movimento muito legal agora, com essa história da pandemia, dos ciclistas e dos pedestres se juntando, né, trabalhando juntos nas requisições, nos pensamentos. Então, eu acho que tem um caminho por aí, porque a gente ainda tem aquele, né, movimento muito rodoviarista, principalmente. E eu acho que, para isso, tem um trabalho muito grande para ser feito dentro dos órgãos públicos, né? Então, rapidamente, eu vou falar a minha experiência. Quando eu trabalhei na Secretaria de Comunicação, a gente também tinha um desafio muito grande, que era o da identidade digital de governo, de emplacar a identidade, onde todos os ministérios tinham que ter a mesma estrutura dos sites e tal. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente trabalhou muito na mudança do paradigma dentro dos órgãos públicos. Então, não é só uma questão de fora, é uma questão de como que a gente consegue trabalhar lá dentro,
né? E não é só levando reivindicação, é realmente trabalhando os paradigmas lá dentro, internamente, senão a gente não vai conseguir. Tem que ser um trabalho muito coordenado em todos esses níveis aí. Obrigada, Vans. Eu também tenho essa sensação de que ainda falta muita coisa pela minha experiência aqui no Rio, né? Mas eu quis colocar a pergunta porque nós somos uma rede de todo o Brasil e eu acho interessante, né, ouvir o que está sendo pesquisado em outros lugares, né? Vocês que têm pesquisas maiores, enfim, faz bastante tempo, além dos webinários que a gente não tem encontros presenciais. Então, realmente, eu estava com essa curiosidade. Então, gente, a gente já está aqui, são 3h28, né? Nós estamos chegando ao final desse webinar. Queria agradecer mais uma vez o convite do Como Anda, sempre maravilhoso estar aqui, vendo um monte de gente amiga falar sobre esses trabalhos sensacionais da mobilidade a pé. Queria estimular que essa rede cresça, né, dizer que cresça, que continue divulgando em suas plataformas esses trabalhos, que a gente vai tentando engajar aqui em cada cidade outras pessoas para aumentar esse movimento. Então, eu vou passar a palavra agora à Nathalie de novo, para a gente poder fazer o encerramento formal. Obrigada, Tati. Queria agradecer também todo mundo pela participação, pela qualidade desse encontro, em nome da equipe Como Anda, e reforçar, né, o valor desse espaço para essas trocas, que são super importantes para a gente difundir, endossar a pauta, para ampliar esse repertório pessoal, mas também profissional, né, ou mesmo ampliar essa rede de contatos que se formam nesses espaços. Então, eu acredito que os trabalhos apresentados aqui hoje abrem perspectivas e reflexões para todo mundo que participou. Para finalizar, eu queria só deixar mais alguns convites, retomando o que eu falei lá no começo sobre o grupo de WhatsApp que a gente tem, que foi articulado pelo Como Anda, mas que agora é de todo mundo que faz parte, que tá inscrito nesse grupo. Vou pedir para o Arthur colocar mais uma vez, por gentileza, o link para quem tiver interesse em fazer parte. É um cadastro simples, só para a gente também conhecer um pouquinho vocês, e aí a gente insere vocês dentro desse grupo de WhatsApp. Eu coloquei agora o link da página do Como Anda, onde tem um mapeamento para quem quiser também se cadastrar ou atualizar o cadastro da sua organização ou da sua forma de envolvimento pela mobilidade a pé. E é isso, acho que a gente encerra por aqui, por enquanto, essa sequência de webinars. Logo menos a gente vai também disponibilizar o relato e o vídeo deles. E obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Até mais, a gente se vê em breve.